Bom, gente, vamos lá. Então, vamos fazer aqui a correção, tá? Como são duas provas, pessoal, como a gente vai ter que corrigir a de história e a de arte, então vai ser uma correção mais rápido, certo? Então, não vou ler todas as alternativas, tá? A gente vai sempre procurar só a questão correta, né? E lembrando que vocês podem tirar dúvida, podem perguntar, certo? Até porque, gente, como vocês não sabem a nota geral de vocês, vai que vocês tenham ficado de recuperação, tá? Então, é muito importante você tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, tire, porque, né, a não ser que você já esteja realmente garantido, assim, não, eu já sei que eu estou passado, né? Mas aí é importante você tirar suas Professor, dúvidas. foi muito fácil as duas provas. Para mim estava fácil. Mas sabe por que, Railane, estava fácil? Porque vocês entenderam bem o assunto. Eu ia falar isso agora. Para quem conseguiu entender bem o assunto, cara, tava de graça, né, Railane? E o Michael, né? Para quem entendeu o assunto, cara, tava de graça a prova, né? Mas para assim, gente, teve ideia, teve gente na prova que tirou meio ponto. Agora sabe por quê? Eu não vou dizer nomes aqui, mas sabe quem foi? Aqueles que sempre chegam atrasado, aqueles que faltam no monte Já de sei, aula, professor. O senhor nem precisa mais de dica. né? Porque assim, é aquele que eu falo para vocês, gente, os assuntos são legais, cara, são muito interessantes, são bons da pessoa estudar. Mas se você falta muito, né? Chega atrasado em todas as aulas, ou seja, você já chega com 10, 15 minutos de aula já rolando. Poxa, você já perdeu um monte de explicação. Aí como é que você quer fazer uma boa prova, né? Mas enfim, vamos lá, gente, aqui. Então vai ser uma correção mais rápida, tá? Eu só quero pedir para vocês que só liguem o áudio se realmente for perguntar alguma coisa, tá? Se realmente for perguntar, tirar alguma dúvida, aí vocês ligam o áudio, certo? Mas vamos lá. Primeira questão, aqui está perguntando, quando começamos a estudar de fato o sistema feudal, né, o feudalismo, notamos que é bastante complexo e cheio de regras. Mas, de uma forma mais simplificada, né, o que é que a gente pode dizer, o que é que a gente pode afirmar sobre mas de uma forma mais simplificada, né, podemos dizer que o feudalismo né? Nessa Então, daí eu tive um pouquinho de dúvida. a resposta correta aqui, letra B, tá? Então, resumidamente, o que é o feudalismo? É um sistema econômico e social baseado nas relações de quê? De suzerania, vassalagem, a gente falou muito, né? Ou seja, senhorio, senhorio servidão, que ocorreu na Europa durante a Idade Média, né? Então, se você for ler todas as questões, a questão que mais vai se encaixar vai ser essa, certo? Vai ser a questão que mais vai se encaixar, vai ser a letra B. Então, só vão conferindo aí. Ô, professor, Oi. e o senhor não falou a origem do significado, né? Só falou o que realmente Ô, era professor, eu não naquela época. sabia Não falou o o que significado, que era era. latim nem nada. Oi, Michael. Eu não sabia esse nome. Hierarquia, sei lá como é esse nome. Que O nome? Onde é que tá isso? significado dele. Hierarquia. Ô, professor, Ah, gente, ó, hierarquia. É só Ah, ler com tá. calma. Ah, A Hierarquia. hierarquia é como se fosse, tipo, quem manda e o servo embaixo, entendeu? Tipo isso. Isso. Tipo uma pirâmide. professor, Aí fica em cima eu cheguei o agora, flare, aí desculpa aí se depois vai descendo. atrapalhei. Viu, gente? É exatamente o que a Maria Letícia falou, viu, gente? Hierarquia. Eu já falei para vocês o que era, né? Hierarquia é uma ordem de poder, ou seja, de quem manda mais para quem manda menos. Beleza, Rian, eu entendi, cara. Eu escutei o que você falou. Certo? Pode baixar a mão. Vamos lá, gente, aqui. É uma pergunta. Ah, tá, já foi respondido. Eu queria saber que questão vocês estavam. Segunda questão aqui, né? Então, no caso aqui, pode baixar a mão. A segunda questão aqui, quando observamos os motivos, né, para a queda e enfraquecimento, né, do sistema feudal, né, nós temos que, por sua vez, enfim, está perguntando aqui basicamente sobre a rotação de culturas, né? O que era a rotação de culturas? Tá, gente? Então, ou seja, quais são os benefícios? O que foi que a rotação de culturas fez? Fez com que aumentasse a quantidade de alimentos, né? E por conseguinte, a expectativa de vida expectativa de vida e desse um grande espaço para o surgimento de quê? Do comércio, né? Então a questão que mais vai se encaixar aqui, tá? Que mais vai se encaixar aqui, essa daqui. Gente, olha só, caso vocês tenham marcado outra questão e vocês queiram saber por que está errada, vocês podem perguntar, tá? Por exemplo, professor, eu marquei a letra B, por que a letra B está errada? Porque eu achava que era ela. Vocês podem falar, tá, gente? Eu achava que era A. Olha só, vamos lá, vamos ver por que a letra A está errada. Beneficiou o sucerano. Gente, a rotação de culturas beneficiou os camponeses.
Foi, os né? camponeses e os burgueses. Isso, exatamente. Ó, a Maria Letícia está bem lembrada disso, tá vendo, gente? Que é só questão de leitura. Às vezes é questão de você saber, ó, correlacionar uma coisa com a outra, certo? Bom, então a resposta já está errada por aí, né? Vamos lá para a terceira. Galera, meu Deus do céu, teve gente que errou essa questão. Vocês acreditam? Professor, posso perguntar uma coisa pro senhor? Ah, É porque, assim, os burgos, você falou que eram feirinhas que viraram bairros, que viraram cidades. Aí eu marquei bairros, porque eles, no começo, eles eram bairros, né? Não, eles eram feiras. Começar com feiras. Eu marquei Eles assim, eram feiras, feiras. né? Eu marquei Foi cidades feiras, comerciais. depois bairros, depois cidades Não, mas eu queria comerciais. saber, Só que Então, não tinha porque reinos. bairros eram cidades e também eram feirinhas. Eu não sabia mesmo o que marcar direito, eu marquei bairros. mas olha só, mas começou como feira, evoluiu para bairro e no final era o quê? Eu Uma marquei Uma cidade. cidade. comerciais. Mas o senhor falou Só no, bastante ô, vezes professor, disso. eu só não sei se Muitas foi vezes. reino também. Exatamente. E eu comentei Não bastante com foi vocês. reino. Então, ó, não foi reino não, tá? Nada a ver. Reino nem passou pela minha mente reino. Até porque, gente, eu falei para vocês que quem mandava na Idade Média não tinha nada a ver dos reis, eram os senhores Era que tem feudais. mais terras. Isso, era que tinha mais terras, então não tem nada a ver com reis. Então aqui, reinos era a última Eu questão. pensei que era feiras. Tá vendo? Essa é a questão que vocês não estão prestando atenção na hora da leitura, gente. O que é um burgo? Primeiro, burgo começou como um bairro e depois evoluiu para uma cidade. Gente, eu falei tanto isso para vocês, gente. Ó, começou com uma feirinha, depois da feirinha. Professor, eu entendi Deixa eu isso, falar, professor. gente. Eu tô falando, não me interrompam. Era uma feirinha que evoluiu para um bairro comercial e evoluiu para uma cidade comercial. Lembrando que esses bairros eram chamados de burgos. Mas depois, qual foi a evolução do bairro? Uma cidade, tá? Era uma cidade, certo? Então, assim, resumidamente, a resposta correta seria a letra B. É porque, professor, eu pensei que o senhor, na questão, eu pensei que antes eras. Tipo, antes o Burgos era feiras, né? Mais ou menos, mas a questão aqui, eu estou perguntando o que eram os burgos. Eram feiras que viraram bairros que viraram cidades. Eu não sabia o que marcar, professor. Não, cara, relaxe. Você está muito nervoso. Relaxe, tá? Não é o fim do mundo, não, certo? Mas aqui era só questão de se interpretar um pouquinho mais. Eram feiras que viraram bairros, que viraram cidades, tá? Mas relaxe, isso não é o fim do mundo, não, certo? Relaxe. Não é o fim do mundo. Bom, avançando um pouquinho mais. Aqui a quarta questão, a cidade alternativa que expõe o papel da igreja. Ou seja, a igreja era o quê? Qual era o papel dela? Representar Deus, Dias oferentes e ajudar o Espírito cuidar do quê? Exatamente, né? E cuidando de todos. E no final, né, exerceu o grande poder político, econômico, cultural e ideológico. Então, quem mandava era ela, no fim das contas, tá? Então, a resposta correta, letra A. Vamos lá, só um minutinho aqui, gente. Cadê aqui? Só um minutinho. Cadê? Aqui, pronto. Só um minutinho, viu, gente? Cadê? Aqui. Pronto. Só para me corrigir aqui algumas coisinhas. Vamos lá. Então, isso aqui, vamos lá para a quinta questão agora, né? A quarta a gente já marcou aqui. O que eram as corporações de ofício? Né? Basicamente isso aqui, né? Ainda nesse contexto, vai surgir as chamadas corporações de ofício, que por sua vez, né? Então, o que eram as corporações de ofício? A resposta correta aqui vai ser a letra B. Organização de comerciantes, onde eram determinadas as atividades, né, produtivas e também onde os mestres de ofício ensinavam aos aprendizes. Professor, Inclusive, ontem eu falei isso. Né? Literalmente ontem eu falei isso. Oi, e se Michel. eu te dizer, professor, que eu não lembrava o que era ofício, professor? Mestre de ofício, não era só ofício, não. Mestre de ofício. Tá? Não era feito com família, né, professor? Sim. Não está aqui? Mestres e aprendizes? Eu falei ontem, eu falei na aula de ontem, na nossa revisão Não de ontem. podia ser, professor, a letra D, porque escola não era escola. Exatamente. Nada Bom, a ver. vamos avançar Pra aqui. falar a realidade, não tinha nem escola. A sexta questão era para você ler, né, os 3 pontos e aí você marcar a alternativa que completa melhor. Vamos lá.
Primeiro ponto. As cruzadas foram expedições militares organizadas pela igreja com a missão de reconquistar Jerusalém, cidade da Palestina, onde Jesus foi crucificado e morto. Correto, perfeito. Então a primeira questão está correta. Certo? Segunda questão, segunda alternativa. Na Idade Média, era comum os fiéis fazerem peregrinações, longas viagens, a pé ou a cavalo, a lugares considerados santos, como algumas regiões da Palestina. Tá? Né? E o terceiro ponto, com as peregrinações, as pessoas acreditavam que Deus as redimisse de seus pecados e assim assegurariam sua vida futura no céu. Então, a resposta correta aqui, Acertei. apenas a primeira questão. Foi perfeito, viu? Primeira questão. Então, a primeira questão é a única que está correta. Tá? Então, a letra C. Vamos lá. A sétima, as cruzadas contribuíram para quê? Gente, isso aqui estava muito fácil. Estava até no slide. Isso. Estava até no slide de vocês. Né? O desenvolvimento comercial entre Ocidente e Oriente. Eu marquei essa daí. E por último, aqui, de forma geral, quais foram assim, as causas que levaram, né, quais foram as causas, gente, que levaram aí para o final da Idade Média, né, para a crise do feudalismo? Exatamente. Ó, renascimento comercial, né, impulsionado o quê? Pelas cruzadas, ou seja, foram as cruzadas que trouxeram esse comércio. Deu início ao enfraquecimento do feudalismo. Exatamente. Então, a resposta correta seria a oitava questão. Nossa, esse daí tá bom, hein? Gente, olha só. Como muita gente marcou, eu acho que muita gente acabou marcando nessa daqui, a questão de bairros comerciais, eu vou considerar, certo? Então, se você marcou a letra B, cidades comerciais, ou a letra D, bairros comerciais, eu vou considerar, tá? Agora, eu só não posso considerar feiras e reinos, tá? Esses dois aqui eu não posso considerar. Mas cidades e bairros, mas cidades e bairros comerciais, não se preocupe que eu vou considerar como correta também, certo? Então, só para deixar claro para vocês aí. Beleza, vamos lá. Então, vamos aqui passar agora para a prova de arte, tá? A prova de arte vai ser mais rápida, bem fácil mesmo. Bom, então, retomando aqui na avaliação de arte, tá? Então, retomando aqui a avaliação de arte, foi uma questão bem fácil mesmo, cara, essa daqui, né? Então, marca a alternativa abaixo que é comemorado o Dia do Folclore, 22 de agosto, né? Até se você pegasse um calendário ou perguntasse a alguém da sua casa, você conseguiria fazer facilmente, né? Então, dia 22 de agosto. Segundo, o que significa folclore? Bastava você pesquisar, né? Ia lá no Googlezinho, dar uma pesquisadazinha rápida, né? Lá, folclore significa... Né? Significa do inglês, né? povo, e lore significa cultura, cultura do povo. Esse foi o que mais chegou perto do do povo, cultura e do outra, povo. gente, ó, deixa eu falar, gente, ó, viu, gente? E outras, mesmo que você não pesquisasse o significado, mas só você vendo o significado aqui das palavrinhas, você se encaixava melhor. O significado. Então, letra B, tá? Folclore significa cultura do povo. Cagada, só consegui descobrir por causa disso. Então, folclore, cultura do povo. Terceira questão, os principais e mais conhecidos personagens do folclore brasileiro. Gente, vocês acreditam que teve gente que marcou a letra D, Basilisco, Esfinge e Faunos? Né? A Esfinge nem é uma lenda. É tudo grego. Nessa B aí, professor. Não, nessa... Como é? Na C, professor. A Esfinge era uma estátua. Essa daí eu não entendi, foi nada. Gente, calma aí, pessoal. Olha só, então vamos lá. A resposta correta, se você observar isso aqui, a única que se encaixaria, né? Fale, Rian. Quantas pessoas você está querendo falar? Não, fala logo, já interrompeu aqui, pode falar. Tanto que nem podia ser Esfinge, porque era uma estátua que protegia os 3 prêmios de Gizé, né? Isso, a Esfinge é uma estátua egípcia, né? Enfim, então, gente, a única questão que se encaixa, ó, Basilisco tá errado, Boitatá, certo, Curupira, certo, mas Basilisco tá errado, então não é ela. Letra B, Cuca tá certo, Esfinge já está errado. Letra C, o corpo seco, pisadeira, mão de ouro, tudo errado. A letra D a gente já falou, então a única correta, letra D. Iara, Saci, Curupira. Não, eu entendi, foi nada essa C. Eu queria muito que vocês mantessem os áudios de vocês desligados e só ligassem na hora que vocês fossem fazer alguma pergunta, porque senão
a gente não vai, pode ser que acabe o Tudo tempo e a gente bem. não consiga corrigir tudo. Viu? Mas, enfim, vamos lá. A terceira, a expressão filho do boto. Né? É filho do boto. Né? Então, aqui está se referindo basicamente àquela lenda do boto cor-de-rosa. Né? Então, bastava você conhecer um pouquinho da lenda, ou perguntar a alguém na sua casa aí sobre essa lenda do boto cor-de-rosa, facilmente você ia saber, né, que a questão levava as moças, né, para perto de um rio, né, as engravidava. Né? E antes do dia amanhecer, ele voltava para o rio e se transformava novamente em boto. Tá? Essa aqui é a lenda correta. Professor, Certo? Oi. uma perguntinha. Essa eu não lembro o que eu marquei. Também varia, Essa, né? professor, essa daí no slide tinha quando ele passava pela alguma mulher engravidada. Eu não sei se eu tô errado. Mas passar no sentido de conhecer, entendeu? De conquistar ela, entendeu? É no sentido de conquistar ela, Eu certo? fiquei com dúvida com isso daí. Eu fiquei com muita Mas dúvida. tranquilo, normal, normal. Então a resposta correta é a letra B. As outras vocês vão ver que nem se encaixa. Daí, se não me engano. Se você ver as outras, você vai ver que nem se encaixa. A gente Vamos lá. A quinta questão, normalmente, como o curupira é descrito, ou seja, como é a fisionomia do curupira. Né? Gente, isso aqui é muito fácil. Bastava você ver aquela Garoto de fogo. Bastava você ver aquela imagem lá do slide, né? É um garoto com cabelos de vermelho fogo, normalmente nu, ágil, né? E as características. Ele não é nu, ele usa tipo uma roupa de. Mas na lenda Uma original, gente, perceba, pessoal. Normalmente nu. Então, dizendo que é toda vez ele está nu. Tá? Normalmente, na lenda original, ele está nu. Tá? Ele anda nu, certo? Mas só que na lenda, no caso, Dependendo do que conta, né, professor? e outra, se você for fazer um desenho infantil, por exemplo, você não vai colocar o personagem nu, né? Fica chato, verdade. né? Porque é para criança, então ele tem que colocar tipo aquela palhazinha, né? Aquela sainha de palha, né? De planta, certo? Então, olha só, os pés virados, né? Que serviam para despistar os caçadores. Então, isso aqui é muito fácil também. Sexta questão, né? Marcar aqui a alternativa que mostra o que é um trava-língua, tá? Inclusive, praticamente na nossa aula eu dei a resposta, gente. Só tinha essa daqui, é um desafio linguístico, onde se encontra palavras, né? Também tá com lá no slide. fonéticas com palavras semelhantes, né? Fonéticas semelhantes, com o objetivo de nos fazer errar. É a única questão que se encaixa. Se você for observar bem, é a única questão que vai se encaixar. Certo? Vamos lá. A sétima, né? No caso aqui, a diferença de lenda para parlenda. Gente, isso aqui foi tão fácil, eu falei tanto para vocês na aula gravada, não foi? Gente, uma lenda é apenas uma história contada. Uma parlenda é uma história contada, mas em forma de música e verso. Tá? Eu até falei para vocês, né? Ou seja, uma lenda é apenas uma historinha contada. Já uma parlenda, né? Uma parlenda é em forma de música e verso. Tá? Ô, professor, que bastante número sobre é isso. esse? Que questão é Oi? essa? Olha aqui Que em cima, questão cara. é essa? Olha aqui em cima. Não dá pra ver, não. Não tô conseguindo ver, não. É a questão número 7. Questão 7. certo. Acho que pra mim tá mostrando. Pra mim não Ok, a tá, questão não. 7. Agora tu consegui ver. Vamos lá. E a última questão aqui foi uma questão aberta, né? Cite abaixo algumas brincadeiras populares que são passadas de geração para geração, junto com o nosso folclore. Cara, isso aqui tava de graça também, né? Tá, E no verdade. slide tinha várias, né? No slide. Era. Chimbra, né? Ou seja, bolinha de gude, peteca, pipa, carrinho de rolimã, pega-pega, esconde-esconde. Ô, professor, eu botei pega-pega, esconde-esconde, pegou, gelou. Pronto, assim, tem várias, né? Tem várias. Bom, gente, então é isso por hoje, tá? Então a gente encerra por aqui. E essa é a nossa última aula mesmo, né? Então, no caso agora, espero que todo mundo tenha passado, certo? Mas eu acho que algumas pessoas ainda vão ficar de recuperação porque faltaram muita aula, né? Faltaram muita aula. Eu sei que algumas das vezes... Eu tô falando, Michel, não me interrompa. Eu sei que alguns, tá, faltaram porque questão da internet, né? Questão da internet. Eu entendo isso aí, tá, gente? Questão da internet. Alguns faltaram, assim, só que eu sei também que muitos faltaram por preguiça mesmo, né? Porque, sei lá, foi por preguiça mesmo, certo? Mas, assim, enfim, é a nossa última aula de hoje. Provavelmente quem já passou direto vai ficar livre, né? Segunda-feira vocês vão lá pegar os resultados, já vai ver quem está livre, quem não está. Para quem não tiver, vai ter que fazer as aulas e prova de recuperação, certo? Mas por hoje é